Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje nós vamos para o nosso quarto dia da oração do Pai Nosso. E nós vimos que, primeiro, nós santificamos a Deus, declaramos quem Ele é, nós submetemos ao governo dele, nós devemos ter um coração grato e aqui chega um lugar muito difícil. Aqui chega um lugar onde nós nos sentimos vítimas e é quando o Senhor ele vai tratar o nosso caráter. Nesse momento o Senhor trata a nossa soberba, arrogância, o nosso interior, quando Ele nos ensina a falar assim, olha, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou algumas traduções da Bíblia, quem nos tem ofendido. E aí o Senhor, ele quer nos tratar. Em determinado momento, o discípulo pergunta, Senhor, nós devemos perdoar 7 vezes? Ele fala assim, não, 70 vezes 7. O que o Senhor está querendo dizer não é que nós devemos perdoar 490 vezes, porque 491 já passou. Mas Ele quer dizer que nós precisamos perdoar sempre. Perdoar. Existem situações que são difíceis. Existem situações em que elas entram no nosso coração e são muito difíceis de perdoar. Mas é aí que opera o poder do Senhor. É aí que opera a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não é simplesmente um jargão. Ela não é simplesmente algo que a gente cresceu escutando e a gente acostumou-se com aquilo. Mas é uma palavra que transforma e que renova. Quando nós percebemos que nós estamos entrando no lugar que nós não devemos, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Para nós recebermos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar o próximo. Porque se nós não perdoamos ao próximo, nós também estamos na condição de que Deus não nos perdoe. Porque muito mais fazemos mal nós a Deus do que o próximo pode fazer a nós. As pessoas, elas podem falar mal da gente, elas podem ser injustas com a gente, mas a gente pode continuar levando uma vida numa boa, normal, mesmo que essas pessoas façam isso. Só que quando nós colocamos nesse lugar de rancor, quando nós colocamos nesse lugar de não permitir que o perdão entre na nossa vida, mas aí sim nós queremos ficar remoendo o que as pessoas fazem, o que elas falam, situações que são criadas, se são justas ou se são injustas, a palavra do Senhor ele não nos diz que nós devemos julgar. O julgamento cabe a Deus. A nossa parte é perdoar, porque uma vez que nós perdoamos, o Senhor, Ele que vai fazer o julgamento. Não cabe a nós, cabe a Ele. Então, o Senhor, Ele vai julgar quem fez as ofensas para você, quem te injuriou, quem fez o que fez. É o Senhor que julga. A partir do momento em que a gente não quer perdoar, nós estamos trazendo justiça com as nossas mãos. E nossa justiça, ela é uma justiça injusta. Só o Senhor é que tem a justiça correta. No livro de Lucas, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, perdoai e ser perdoados, né? E depois ele vai falar assim, olha, não julgueis para não ser julgado. Perdoai para não condeneis para não ser condenado. Perdoai e sereis perdoados. E depois ele fala assim, porque com a medida que você medir, você vai ser medido. E aqui, se a gente aplicar esse texto de Lucas, com a medida que eu medir, eu vou ser medido, então, se eu não perdoo, Deus não precisa me perdoar. Porque eu estou ferindo o princípio. E Deus, Ele não é homem de palavras. Deus é homem de uma só palavra. E Ele é Deus de princípios e de mandamentos. Então, tudo que Ele nos ensina, nós devemos fazer. A palavra do Senhor nos diz que o nosso segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não queremos que alguém viva uma vida com rancor da gente, a gente também não pode querer se alimentar, né, do rancor pela vida de outras pessoas. Mesmo porque quem vive nesse lugar, ela é que está mal. A outra pessoa vai viver a vida dela normal, mas esse coração é um coração ferido. É um coração que todos os dias ele alimenta e ele quer ser alimentado desse rancor. Se nós formos deixar o nosso coração, ele quer se alimentar. Parece que ele tem prazer em se alimentar da falta do perdão, do rancor, da ira, da rejeição. Ou parece que o coração ele tem prazer nesse lugar. Porque a palavra do Senhor diz que do coração provém os maus pensamentos. Do coração provém a lascívia, a prostituição, tudo vem do nosso coração. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Por isso nós precisamos de dobrar o nosso coração. Nós precisamos de refazer os caminhos. Quando nós entendemos que estamos caminhando por lugares que o Senhor não preparou para nós, nós precisamos rejeitar
refutar isso da nossa vida, para a gente poder viver o plano e o propósito do Senhor. É isso que Ele quer de nós. Para nós alcançarmos o coração de Deus, além de entender a santidade, de nos submetermos ao reino dele, temos um coração grato, nós precisamos ter um coração puro. Um coração segundo o coração de Deus. É assim que o Senhor, Ele nos diz. Ele nos diz para perdoarmos se nós queremos ser perdoados. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.